Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar, como eu tinha dito no vídeo anterior, sobre iniciar os 5 pilares da medicina tradicional chinesa. E como eu citei o primeiro lá, a fitoterapia, é dele que eu vou começar a dizer hoje. A fitoterapia, a definição seria: fito são plantas, né? E terapia seria uma forma de intervenção para tratamento. Então, a fitoterapia seria o tratamento à base de plantas. Como eu também já tinha antecipado naquele vídeo anterior, hoje a gente entende que fitoterapia não se define esses tratamentos, porque eles não são feitos só à base de planta. Eles têm origem tanto em plantas quanto animais e minerais. Então, o certo seria a gente definir, e que nós vamos definir a partir de agora, como fórmulas. E essas fórmulas a gente chama de fórmulas magistrais. O que são magistrais? São fórmulas com indicação individualizada para cada paciente, para cada queixa, para cada manifestação. Essa dosagem vai ser totalmente específica para aquele paciente, e não só a dosagem, né, a quantidade e a indicação do componente ativo. A apresentação dessas fórmulas magistrais, que são individualizadas, elas podem ser em cápsulas, elas podem ser em pílulas, em tinturas, podem ser em infusões, que serão os chás, né, as insanas, que eu vou explicar mais para frente a diferença das duas coisas, em cremes, né, de uso tópico na pele. E basicamente são essas. Tem algumas outras formas de apresentação, mas o básico, o mais usual são esses. E dentre esses, o principal são as cápsulas. Pela facilidade, pela tanto de ingestão quanto de armazenamento, é bem mais prático para ser utilizado no dia a dia. Como que a gente indica uma fórmula magistral? Geralmente a gente faz uma avaliação anterior para prescrever, né? E aí a gente prescreve de acordo com a queixa desse paciente. A gente pode a queixa, tipo assim, por exemplo, focando na síndrome. A síndrome seria a doença em si, se ele já chega com uma questão específica ou pelo sintoma. Mas geralmente as fórmulas a gente baseia muito na natureza da doença do paciente. Como assim natureza? As fórmulas geralmente elas estão ligadas à questão da temperatura do corpo da doença e da própria composição da fórmula. Seriam fórmulas mais de natureza fria, de natureza quente, de natureza úmida, de natureza mais seca. Então isso vai depender da correlação com a queixa do paciente. Uma pessoa tem gastrite, por exemplo, a gente sabe pela medicina chinesa que já é um excesso de calor no estômago. Então nós vamos trabalhar com uma fórmula mais fria, que vai trazer uma homeostase, um equilíbrio para esse organismo, para esse estômago. Então a gente baseia muito nessa questão da síndrome, mas a gente utiliza muito a natureza da fórmula coligada com a natureza da doença. Pelo pentagrama chinês também pode, o biotipo do paciente, onde ele se enquadra, qual é a fraqueza energética que ele mais apresenta, então a gente também pode basear a prescrição através disso. Mas geralmente a gente vai mesmo pela a questão da natureza do componente com a natureza da doença, para a gente promover esse equilíbrio. Contraindicação das fórmulas magistrais. Como toda medicação, o básico seria sobre uma sensibilidade ou uma reação alérgica a qualquer componente da fórmula. São fórmulas chinesas, então às vezes as pessoas têm essa curiosidade: como eu vou saber se eu sou alérgico, se eu tenho uma hipersensibilidade, se é algo que eu não uso rotineiramente? Para isso a gente utiliza tabelas de famílias, família do componente tal, se ele pertence a qual tipo, seja de planta, seja de origem animal, seja de origem mineral. E aí a gente consegue trazer para a nossa alimentação diária, e aí a gente entende: eu tenho uma alergia de gengibre, por exemplo. Você vai saber se algum componente ali daquela fórmula, ele tem ligação à família do gengibre, que já seria uma fórmula mais picante, por causa da ardência e tudo mais, que às vezes agride algum tipo de organismo. Então aí a gente já elimina, já corta, essa fórmula a gente não utiliza. Então é dessa maneira que a gente começa a entender um pouco mais das fórmulas magistrais chinesas.